Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal Agro e Prosa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um Agro e Prosa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no Agro e Prosa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. O meu entrevistado de hoje é Josué Andréas Vieira, que é agente de desenvolvimento regional do SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista será o mercado de drones de pulverização. Ao longo desse mês de dezembro, nós fizemos uma série de entrevistas com o pessoal do SINDAG, vamos continuar em janeiro, trazendo com certeza informações relevantes para que as pessoas entendam um pouco mais do mercado de pulverização agrícola. Josué, seja muito bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem? Muito obrigado, Divino. Estou muito bem, muito feliz de poder dividir aqui o espaço com você, trazer mais em um programa Agro e Prosa aqui, uma boa prosa sobre um assunto que está sendo tão apreciado aí, né? E o pessoal está gostando tanto de conversar, então espero que a gente tenha aqui bastante assunto para trazer para quem está interessado, para quem está nos acompanhando aqui. Olá, já você ouvinte que está nos acompanhando, né? Muito prazer em poder falar com você também. Josué, eu preciso de começar te agradecendo. Hoje é dia 26 de dezembro, depois das festas, você gentilmente nos atendendo aí, trazendo as informações a respeito desse mercado de drones. Já aproveitando te desejar um Feliz Natal, né? E eu já emendo a primeira pergunta para você. Como que foi esse ano de 2023 para esse mercado de drones de pulverização? Feliz Natal, Divino. E curiosamente, esse 2023 foi um baita de um presente, viu? Nós tivemos aí grandes avanços, tanto em tecnologia quanto em legislação. Vou abordar aqui de maneira breve aqui a tecnologia que nós tivemos lançada, né? Nós tivemos no ano de 2023 a vinda, por exemplo, dos atomizadores rotativos ou bicos rotativos, bicos centrífugos, né? Eles permitem uma vazão constante, mas uma quebra de gota muito mais homogênea que os bicos hidráulicos faziam anteriormente. Então, tivemos um grande avanço tecnológico e, do outro lado, o avanço na legislação foi a simplificação das regras para o uso de drones com maior capacidade de carga, ou drones maiores, né? Então, maior capacidade de aplicação também. E esse peso a mais que foi permitido também significa que novos aparatos tecnológicos, como radares de colisão ou motores mais potentes, baterias mais fortes, pudessem ser incrementados, né, acrescentados na estrutura das aeronaves, tornando elas muito mais tecnológicas. Então, de um lado a legislação flexibilizou, de outro lado a tecnologia respondeu, trazendo novos componentes importantes. Josué, esse crescimento que você colocou aí, você acredita que ele deve seguir no mesmo ritmo no ano de 2024? O mesmo ritmo e até maior, Divino. Nós tivemos agora, no mês de dezembro, o lançamento do T60 na China, né? Então são 2 modelos já a mais do que nós temos no Brasil. Então nós estamos esperando a chegada desses novos modelos e por isso
o crescimento também, né? Nós também tivemos, por exemplo, a instalação de mais uma fábrica de drones no Brasil, que é a fábrica da IA Vision, lá em Cravinhos, né? Então, nós temos outra fábrica no Brasil aqui de drones agrícolas. Isso mostra como os próprios investidores estão apostando no aquecimento do mercado e com o tempo os agricultores também adotando mais essa tecnologia, nós temos um potencial enorme de entrega desses drones, né? Então, nós tivemos um crescimento muito grande, por exemplo, de registros de drones. Hoje já são mais de 4.000, né? Nós vamos terminar o ano de 2023 aí, acredito que com 5.000 drones cadastrados na ANAC, ou seja, já legalizados, né? De acordo com a aeronave, de acordo com a ANAC. Então, estimando aí que nós tenhamos o dobro de drones ainda a serem cadastrados, eu imagino aí que 2020 também mais 10.000 drones é uma coisa muito fácil 2024, né? Coisa muito mais fácil de acontecer. Então, teríamos 20.000 drones aí no mercado brasileiro, mas nós temos espaço para muito mais, considerando a área que nós temos aí podendo aplicar, né? Qual é o diferencial desse T-60 que você falou que foi lançado na China agora? Então, novamente é o aumento da capacidade operacional, porque se tem visto que os drones eles não conseguem abranger uma escala muito grande de áreas, né? E de um lado isso até é uma vantagem, porque é um tipo de serviço que não compensa fazer com o avião, áreas muito pequenas, e aí o drone atua muito bem na aplicação aérea de áreas pequenas ou declivosas ou com obstáculos. Então, ele também não oferece esse risco na manobrabilidade, né? Então, um drone maior, por exemplo, esse de 60 litros, né? Ele teria capacidade de aplicar, então, 50 litros de líquido e 60 quilos de sólidos. Isso significa que se você quiser fazer uma adubação de 60 quilos por 1 hectare, você consegue jogar 60 quilos de adubo, ou 60 quilos de semente. E isso já era uma limitação, né? Porque às vezes é necessário essa grande quantidade para atender o que precisa numa lavoura. A questão é a seguinte, para voar com esses 60 quilos, né, existe um dispêndio energético. E aí a gente vem de outra maneira com o avião, em que ele é muito mais eficiente para tratar grandes propriedades, enquanto que o drone, com essa sua capacidade operacional ampliada, consegue aumentar a sua capacidade operacional, mas ainda dentro do seu ambiente de trabalho, né? Que não são lá os seus 3.000 hectares, mas sim ali propriedades até 300 hectares, eu acredito. Como é que está essa questão seria o ideal. Essa questão das baterias? Porque esse sempre foi um limitador, né? Tem melhorado bastante? Exatamente, Divino. Aí você tocou num ponto que é fundamental para estender ou não, né? Esse é o divisor de águas da capacidade operacional dos drones, porque voar com 60 quilos de carga, digamos assim, né? Os motores fazem bastante esforço para carregar toda essa carga e ainda fazer todo o voo, todas as manobras. Isso exige muito das baterias e elas não duram ali 1 hora de trabalho. A maioria dos voos dura ali entre 7, 10 minutos, 15 minutos, mas aí você já está arriscando muito a vida útil da sua bateria, né? Importante preservar ela também, os seus ciclos, para que ela seja duradoura. Então nós temos uma capacidade de carga grande, mas a bateria ainda não dá conta de tocar toda a energia que precisaria para estender a capacidade operacional efetivamente. Hoje eu estou entrevistando o Josué Andréas Vieira, agente de desenvolvimento regional do SINDAG. Estamos falando a respeito do mercado de drones de pulverização. Como é que está a questão de regulação para o uso desses equipamentos? Então, como 2023 nós tivemos a flexibilização, não existe um limite de peso para o uso de drones agrícolas, mas existem limites operacionais, ou seja, existem limites de teto de voo, por exemplo, em que ambientes eles podem atuar. A resolução 710, né, que foi o grande marco regulatório da ANAC para isso, ela veio alterar o regulamento brasileiro de aviação especial, o RBAC E94, de aviação civil especial, RBAC E94,
nos seguintes termos, né? Se uma aeronave remotamente pilotada estiver atuando num campo agrícola até 400 pés, na linha divisada do operador, de quem estiver pilotando, né? Para aplicação de insumos agrícolas, então ela não tem limite de peso e ela vai ser considerada um drone classe 3. Classe 3 significa que muitas licenças que seriam necessárias para operar um drone maior não são necessárias para o drone agrícola, né? Então, para operar um drone de grande porte, você tem que ter, inclusive, uma licença, por exemplo, um classe 1, né? Tem que ter uma licença equivalente, um certificado médico aeronáutico equivalente a uma aeronave tripulada. É como pilotar um avião. Mas, no caso específico dos drones agrícolas, e é isso que a legislação fez, ela criou um caso específico, tanto a ANAC como o DSEA, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, criou um perfil aeroagrícola para solicitação do espaço aéreo por aeronaves remotamente pilotadas, levando em consideração que eles vão atuar somente em área agrícola, né? Então não é um espaço aéreo tumultuado, não é um espaço aéreo que é frequentemente ocupado por outras aeronaves. Então, se o operador seguir essa legislação, a gente vai coibir muitos acidentes, vai coibir muitos incidentes que poderiam acontecer por conta do uso do espaço aéreo por essas aeronaves, né? Eu estava falando do número ali, imagina, são 10 mil hoje, 20 mil amanhã, é o dobro de aeronaves no espaço aéreo. Claro, a gente tem espaço, mas e quando a gente chegar em 100 mil aeronaves no mesmo raio ali, ou 30 mil aeronaves no mesmo ambiente agrícola próximo, né? Grandes regiões produtivas, por exemplo. A gente vai ter que coordenar isso muito bem, e aí depende da boa fé, da boa vontade dos operadores. Geralmente esses drones, eles voam em baixa altitude, não é isso? Isso, tem os limites, inclusive eles não podem ultrapassar 400 pés, isso vai dar pouco mais que 120 metros de altura. E o DSEA, inclusive, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, colocou 100 pés como limite, ou seja, 30 metros, isso levando em consideração até zonas de aproximação e decolagem, zonas de restrição de voo, né? Que foi também um novo perfil criado, ou seja, é possível voar com drones próximos de aeródromos, mas você tem que seguir as regras específicas. Inclusive, esse é um mini curso que eu quero promover no Congresso da Aviação Agrícola 2024. Como utilizar drones agrícolas, né, em áreas próximas de aeródromos, ou pistas de aviação, aeroportos, porque eles têm uma área de restrição de voo, né, que o drone nem pode decolar. E aí tem como fazer essa operação. De acordo com o DSEA, tem como fazer. É questão de seguir as normas, seguir as regras e o procedimento, né? Algo que a gente quer trazer como SINDAG, né, como Sindicato da Aviação Agrícola, é trazer toda a cultura aeronáutica de voo aeroagrícola, de segurança operacional dos aviões para os drones. Porque a gente vai ter toda essa experiência, toda a construção que foi feita já na aviação agrícola tripulada, automaticamente passa para a consciência dos operadores de aeronave remotamente pilotada. E olha só quantos anos nós ganhamos com isso, né? Por isso o Brasil, inclusive, hoje é considerado o país que tem a melhor regulação a nível mundial, porque ela tem esse caso de voo aeroagrícola. Isso porque já se foi estudado há 70 anos, né? Nós temos aí 76 anos da aviação agrícola no Brasil. Essa construção, e os drones agora fazem parte da aviação agrícola também, por isso nós estamos abraçando eles debaixo das asas do avião, digamos assim, né? Não que a gente queira tirar o espaço deles, mas que a gente quer passar toda a experiência e todo o conhecimento necessário para a aplicação aérea que a gente já produziu através da aviação tripulada. Josué, para se pilotar ou operar um drone, é necessário fazer o curso de aplicação aeroagrícola remota? Isso, Divino, tem exigências, e essa é uma das principais, né? A portaria 298 do MAPA, que é a diretriz central do Ministério da Agricultura para o uso de drones na agricultura, coloca claramente que o curso CAR ele é obrigatório para qualquer operação de drone na agricultura. Inclusive, a pessoa que fez o curso tem que estar presente na área. Se não é o piloto, mas tem que ter alguém lá na área que tenha esse curso de aplicação aeroagrícola remota. Se é a única exigência e é suficiente, isso cabe à discussão, sim, porque também é um curso de pilotagem, um curso de mapeamento, de planejamento de voo, também é muito importante, né? Justamente por esses quesitos regulatórios que a gente estava comentando.
ele é uma aeronave, ele usa o espaço aéreo e muitas vezes vai ser concomitante a uma área de aviação agrícola. Então, nós temos que ter o mesmo nível técnico operacional no drone que nós temos num piloto agrícola. Inclusive, nós temos alguns associados que são pilotos agrícolas e pela visão de profissão, eles optaram por ter agora aeronaves remotamente pilotadas, usar drones na agricultura, só que com a visão de piloto agrícola. Isso também é algo que nós queremos criar, né? Algum tipo de aprimoramento, algum tipo de capacitação que traga consciência aeroagrícola para o voo das aeronaves remotamente pilotadas. Qualquer pessoa pode comprar um drone desses ou não? Existe alguma exigência? Sim, Divino, qualquer pessoa pode comprar um drone. Na verdade, isso tem sido muito comum, né? A gente fala que os drones chegaram no Brasil antes de muitas pessoas saberem pilotar. Assim como você pode comprar um carro e não saber dirigir, né? Só que isso coloca uma situação um pouco caótica no nosso mercado, porque tem muitas pessoas que compraram entusiasmadas, é claro, com o aquecimento desse mercado e com as possibilidades, o potencial de gerar riqueza com isso, mas há que se tomar cuidado, né? Que se a pessoa não tem essa visão, essa cultura aeroagrícola, ela também não entende de como tirar proveito dessa tecnologia. Então, eu já recomendo o cuidado, né? Se você pensa em comprar um drone, estude um pouco antes, faça o curso antes de comprar o drone, por exemplo. Isso é um grande passo. Entre em contato com o SINDAG, leia nossas matérias, acompanhe o nosso Instagram, nosso site, ou aqui o Agro e Prosa nessa vez, né, Divino? Espero que você que está interessado por drone esteja aprendendo, mas qualquer pessoa pode comprar. A gente tem um limite, né, de 18 anos para poder pilotar, então. Existe essa exigência da ANAC. Qualquer pessoa pode comprar, mas não qualquer pessoa pode pilotar. Tendo 18 anos e tendo feito um curso ali de operação básica, né? Então a pessoa pode operar. Até porque, sem fazer um curso desse, ninguém vai colocar um bem, né? Que é um valor alto aí, de seus 200, 300 mil, um drone desse, na mão de quem não sabe pilotar, né? Então temos que tomar bastante cuidado com isso, porque a aquisição ela é interessante, ela movimentou o mercado, ela gerou muita riqueza. Só que a aquisição sem tirar o proveito, sem ter o retorno do investimento, é algo que, na verdade, acaba quebrando o sistema depois, né? E o SINDAG tem trabalhado para a gente gerar um ciclo virtuoso, sustentável, né? Em que uma nova tecnologia gera uma nova economia, gera empreendedorismo, o empreendedorismo dá resultado para o agricultor, e aí sim o agricultor compra nova tecnologia. Daí nós queremos criar um ciclo econômico virtuoso aqui, nesse momento que talvez no Brasil nós estamos precisando tanto, né? Um mercado que tem crescido muito é o de drones de pulverização, e eu estou conversando hoje com o agente de desenvolvimento regional do SINDAG, que é o Josué Andréas Vieira. Quantos hectares um drone pode pulverizar por dia? Lógico, depende de uma série de fatores, depende de clima, de vento, de muita coisa, mas assim, vamos pegar uma média. Sim, tem as condicionantes, Divino, você bem observou, aqui o que eu vou falar é um valor que eu considero adequado de tamanho de propriedade para ser aplicado por um drone, tá? Coloco aí os seus 300 hectares por dia, tá? Trabalhando aí 8 horas por dia, né? E fazendo uma média aí de 30 hectares por hora, então você teria 240, 250, eu acredito que um bom piloto aí consegue fazer 300 hectares num dia. Mas o que acontece? A gente tem as limitações de bateria, a gente tem as limitações ambientais, isso é o ideal, é o que você pode tentar chegar, né? Então vamos colocar um alvo grande aí, um alvo arrojado, para que no caminho a gente ache uma média boa para o operador. Então eu digo que eles têm a capacidade de fazer 300 em condições ideais, né? Em condições ideais. E aí você busca alcançar sempre um pouco mais valor, um pouco mais conhecimento na sua operação para chegar mais próximo desse 100% da capacidade operacional, né?
Josué, além da pulverização, existe também a possibilidade de se trabalhar com mapeamento fotográfico e tal. Gostaria que você explicasse, né, se esse mapeamento aéreo via drones pode ser utilizado também na aviação tripulada, pelos aviões. Verdade, já muito aplicado na agricultura de precisão, como nós chamamos. O mapeamento aéreo por drones, ele permite o uso de várias tecnologias como câmeras multiespectrais, são câmeras que captam diferentes informações por frequências de luz diferentes, né? Por exemplo, infravermelho ou frequências de rádio, né? Nós temos aí a capacidade de identificar cores, informações através de luz que as plantas emitem e que o ambiente emite, que podem ser utilizadas sim no emprego da aviação agrícola. Por exemplo, você faz o mapeamento de uma propriedade com um drone de câmera multiespectral, por exemplo, e identifica as regiões da sua propriedade, os talhões que, por exemplo, teriam uma falta de nitrogênio, isso gera um estresse, e esse estresse, cientificamente comprovado, emite tal comprimento de onda, que é captado por esse drone, então, que fez o mapeamento. E aí você usa para corrigir essa deficiência, você usa a aplicação aérea com aeronave tripulada, por exemplo. Você tem lá 3.000 hectares para aplicar, eu preciso aplicar urgentemente adubo nitrogenado aqui, via foliar, porque essas minhas plantas nesses talhões estão estressadas. Mas você identificou isso com o drone. Então é uma maneira interessante de conciliar as duas ferramentas aí na mesma operação. Em tempos diferentes, mas na mesma operação. Nós sabemos que o SINDAG ele tem atuado muito no suporte aos operadores, né? E tem feito um grande esforço para manter todo mundo dentro da legalidade. Qual a importância de se trabalhar legal? Verdade, Divino. Nós estamos empregando aí grande parte dos nossos recursos, tempo, os nossos contatos e networking dentro das entidades, né? A nossa conversa, por exemplo, com o Ministério da Agricultura, com os órgãos de defesa agropecuária estaduais, para que a gente consiga estabelecer padrões operacionais. Então, um mínimo que o operador tenha que ter para ser credenciado, para ser capacitado, para realmente garantir que ele entrega aquilo no campo que a ferramenta promete, né? Um dos exemplos disso é que hoje eu estou aqui, até por isso que nesse ambiente mais aberto, estou aqui na região norte de Minas Gerais e realizando uma missão de levar orientação para as empresas que tem aqui, ou que nem são empresas ainda, mas que em teoria devem ser, né, ou legalmente devem ser, para que a gente possa passar as orientações que eles precisam para se adequar, porque a gente sabe que a aviação agrícola ela é bem regrada, ela é bem fiscalizada, e muitas vezes é difícil para o operador que tem que estar lá no campo parar e sentar e ler e saber como fazer todo o cumprimento de todos esses requisitos. Então, nesse caso, o SINDAG cuida disso pelos operadores, tanto é que esse ano, mais um presente aí, né, nessa época de Natal que nós criamos para os operadores de drone foi o checklist Drone Legal, a primeira iniciativa nesse sentido, e ela pegou, na verdade, resumiu a legislação em 12 páginas que contém os pontos que têm que ser atendidos para que uma empresa de drone seja legalizada no Brasil. E o que a gente ganha com a legalidade, né? Digamos que a gente não tenha, por exemplo, a gente tem um cenário de total clandestinidade. Então, nós teremos operadores que sabem que estão aplicando, sabem aplicar, e teremos operadores que não sabem. Mas quando aquele que não sabe gerar uma deriva, para quem que vai a culpa? Vai para todos os operadores, porque a gente não tem uma diferenciação de quem é profissional e de quem não é. E acaba queimando a ferramenta que é tão boa em regiões que hoje no Brasil, se você falar em drone, eles querem te expulsar de lá porque alguém já fez um serviço lá que não foi profissional e acabou queimando a ferramenta porque o drone não funciona, né? E na verdade não é que não funciona, é que tem que ser utilizado corretamente. Aí você pensa, se a pessoa não se preocupa nem em cumprir os requisitos da legislação, que cabem em 12 páginas, será que ela está preparada para cumprir com a teoria de aplicação, né, com a tecnologia de aplicação necessária para utilizar essa tecnologia? Então, essa é a questão que fica, né? Para mim, regularidade
legalidade significa competência. E competência significa que entrega na lavoura o que a tecnologia promete e o que nós queremos, que entrega para o agricultor o resultado que ele precisa. E aí nós temos o ciclo virtuoso, né? Resultado econômico, uma colheita boa, uma lavoura protegida. E senão a gente não sabe quem é que vai culpar, né? Só vai ficar um apontando o dedo para o outro, foi você que fez, você não sabe fazer. Então nós estamos colocando critérios claros aí, de que quem quiser saber fazer, nós orientamos, nós ajudamos, claro, com todo o respaldo dos órgãos oficiais, né? Mas o SINDAG tem essa missão, que é o que eu estou fazendo aqui agora, de levar essa informação ao operador, porque é isso que garante o sucesso das empresas, e é para isso que o sindicato existe, para garantir o sucesso das suas empresas associadas, né? E, em último caso, o sucesso do agricultor, claro, que vai ser atendido por elas. Josué, muito obrigado, meu amigo. Valeram as informações, eu acho que você conseguiu passar aí. Uma última informação, quem é que fiscaliza o uso de drones da agricultura? Uma boa pergunta, né? Vamos dar nomes aí às autoridades. Então, eu vou citar aí 5, aqui está na minha mão, 5 órgãos federais, né? Uhum. Então, nós temos agora Ministério da Agricultura, ANAC, IBAMA, Anatel e o DCEA, que seria subordinado aí ao Ministério da Defesa, mas é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. São essas 5 entidades federais, cada uma delas colocou exigências claras que compete a elas, né? O MAPA compete aquilo que envolve a aplicação de agrotóxicos, a Anatel envolve o controle de radiofrequências, a ANAC as aeronaves e o voo, o DCEA é o acesso ao espaço aéreo e nós temos também o IBAMA, que é a questão ambiental do uso de agrotóxicos, né? Josué, feliz ano novo para você, muito obrigado, um grande abraço e boas festas aí, meu amigo. Obrigado, Divino, feliz ano novo e um excelente ano, né? Uma excelente safra de 2024 aí para os agricultores, para os prestadores de serviço. Tenho plena certeza que o uso de aeronaves remotamente pilotadas aqui no Brasil vai promover um 2024 melhor e vários anos melhores daqui para frente, mas depende de você também fazer parte disso, fazer a sua boa parte nisso, né? Nós estamos dispostos e queremos ir com você nesse 2024. Uma boa meta aí para 2024 esteja regularize e associe ao SINDAG. Bacana, obrigado. Gente, eu conversei com Josué Andrés Vieira, que é agente de desenvolvimento regional do SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista foi Mercado de Drones de Pulverização. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.